Um homem se declarou culpado por atuar como agente do Partido Comunista Chinês nos Estados Unidos. Ele era o líder de uma delegacia de polícia secreta ali em Nova York. Vamos conferir mais detalhes sobre este caso e eu também trago para vocês a opinião de um especialista em China, nos contando mais sobre essa perseguição do Partido Comunista Chinês a dissidentes chineses em outros países. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Cora, editora de China do jornal Epoch Times. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já lembre-se de se inscrever no canal e se você já gosta do nosso conteúdo, deixe aqui a sua curtida. Um homem se declarou culpado por atuar como agente do Partido Comunista Chinês em Nova York, mais especificamente em Manhattan. O seu nome é Chen Jinping. Não Xi Jinping como líder do Partido Comunista Chinês, mas Chen Jinping. E agora que ele se declarou culpado, ele pode pegar até 5 anos de prisão. Agora, o vice-líder dessa delegacia de polícia secreta, que também foi condenado à prisão, se declarou inocente. No entanto, eu vou trazer aqui para vocês mais alguns detalhes sobre este caso, porque a polícia de Nova York achou vários vestígios da sua conexão com o Partido Comunista Chinês. Mas vamos ver isso mais para frente. Vou explicar melhor agora para vocês sobre essa questão dessa delegacia de polícia secreta do Partido Comunista Chinês ali nos Estados Unidos. Isso é algo que tem vindo bastante à tona nos últimos anos. De acordo com um relatório de 2016 da Safeguard Defenders, que é um think tank de direitos humanos, o regime tem criado essas delegacias de polícia secreta em outros países, principalmente para perseguir dissidentes que são contrários ao Partido Comunista Chinês, como, por exemplo, líderes de grupos pró-democracia, líderes de grupos religiosos que, de alguma maneira, são perseguidos dentro da China, entre outras coisas. De acordo com o Partido Comunista Chinês, na verdade, essas delegacias seriam somente uma maneira de facilitar a burocracia para chineses que estivessem morando no exterior, para que, por exemplo, eles conseguissem atualizar o passaporte de maneira mais fácil e algumas coisas assim. No entanto, esse relatório da Safeguard Defenders trouxe à tona o real intuito dessas delegacias de polícia secretas. Vários países, inclusive, agora estão proibindo essas delegacias de operarem nos seus países. E de acordo com uma atualização desse relatório da Safeguard Defenders de 2022, hoje o regime já tem mais de 110 delegacias ao redor do mundo, sendo que algumas delas ficam aqui no nosso país. Uma delas fica no Rio de Janeiro, a outra em São Paulo e a outra, até agora, ninguém sabe onde fica. Agora, voltando para o caso dessa delegacia específica, essa localização dessa delegacia ela foi descoberta em 2022 pela Safeguard Defenders. Eles trouxeram o caso à tona e a polícia dos Estados Unidos começou a investigar o caso. No ano passado, então, a gente teve a prisão desses dois líderes da delegacia, que é o Chen Jinping, que agora se declarou culpado, e o ex-líder dessa delegacia de polícia, que é o Liu Jianwang. De acordo com os relatos da polícia, do que eles descobriram, esse centro teria sido criado em 2022, em fevereiro de 2022, ali em Manhattan. E o principal objetivo dessa delegacia de polícia, quando foi criada, era conseguir mais informações e perseguir um dissidente chinês que estava morando ali nos Estados Unidos. Ele principalmente seria um ativista muito forte para a democracia e ele era o conselheiro de um congressista que estava tentando se eleger em 2022. Só que, claro, depois disso, aquele centro foi utilizado para perseguir outros dissidentes. Agora trazendo também mais detalhes aqui para vocês sobre o Liu Jianwang, que é aquele ex-presidente dessa delegacia de polícia secreta que eu comentei, que ele disse que era inocente. Segundo documentos do governo americano, ele teria contatos muito próximos e de longa data com autoridades do regime chinês. Um dos principais casos envolvendo ele e a perseguição de dissidentes chineses dentro dos Estados Unidos, que mais chamou a atenção das autoridades ali dentro do país, foi que em 2015, porque a gente ia ter uma visita de Xi Jinping para os Estados Unidos, ele ajudou a organizar um grupo numa dessas delegacias de polícia para tentar conter manifestações expondo as atrocidades do Partido Comunista Chinês. Mais especificamente, ele tentou organizar essa delegacia para conter manifestações de uma disciplina espiritual chinesa conhecida como Falun Gong, também conhecida como Falun Dafa. Essa é uma disciplina que é brutalmente perseguida na China desde 1999. E esses praticantes ali nos Estados Unidos dessa disciplina estavam realmente se organizando para expor as atrocidades e toda essa perseguição do regime que estava acontecendo durante a visita de Xi Jinping. Só que, claro, todas essas delegacias começaram a se movimentar para tentar conter essas manifestações.
E, inclusive, vale ressaltar aqui que, de acordo com esses documentos do governo americano, o Li Jianwang ele chegou, inclusive, a receber congratulações do governo chinês por ter ajudado a conter essas manifestações desses praticantes em 2015 e preservar a imagem ali do Partido Comunista Chinês. Outra questão também envolvendo Lu Jianwang foi que ele foi acusado de, em 2018, colaborar com outra pessoa que estava atuando dentro dessa delegacia secreta ali em Manhattan para tentar perseguir um dissidente chinês. Mais especificamente, eles estavam perseguindo um dissidente chinês que já tinha recebido a cidadania americana. Depois, esse dissidente deu testemunho para o FBI e, de acordo com ele, essas pessoas teriam perseguido ele e ameaçado ele fisicamente, além de terem ameaçado a família dele que estava dentro da China. Eu trouxe esses detalhes do caso para a gente compreender como funcionam essas delegacias de polícia do Partido Comunista Chinês ao redor do mundo, que é realmente para perseguição de dissidentes chineses, em muitos casos até mesmo tentando enviar de volta esses dissidentes para a China, como foi o caso deste último rapaz que eu comentei com vocês, já que um dos objetivos do regime para ele seria enviar ele novamente para a China. Agora, o governo americano tem realmente se movimentado tentando conter essas ações do regime chinês ali dentro do país. E agora, no dia 12 de dezembro, o presidente Joe Biden aprovou uma força-tarefa que vai investigar e tentar conter essas ações do regime. Mais especificamente, eles vão se organizar para tentar saber de antemão essa movimentação do Partido Comunista Chinês ali dentro e não permitir que aconteça. De acordo com o documento revelado pelo governo americano, essa força-tarefa terá o seguinte intuito, abro aspas, esse grupo desenvolverá uma estratégia para monitorar e lidar com os efeitos de qualquer esforços do Partido Comunista Chinês para censurar ou intimidar nos Estados Unidos qualquer pessoa dos Estados Unidos, incluindo uma empresa dos Estados Unidos que realize negócios dentro da China. Agora, para compreendermos melhor como o regime tem atuado ali dentro dos Estados Unidos e em outros países com essa perseguição de dissidentes chineses, eu vou trazer para vocês uma entrevista com um especialista em China. O seu nome é Gordon Chang e ele é autor de vários livros sobre a atuação do Partido Comunista Chinês. Essa entrevista foi realizada pela NTD, que é a mídia irmã do Epoch Times ali nos Estados Unidos. Confiram. Agora, repressão transnacional é um termo que estamos ouvindo cada vez mais no Capitólio recentemente, especialmente em relação ao Partido Comunista Chinês. Essa ideia é explicada em seu último livro, Plan Red. Você poderia nos descrever o que é e como está acontecendo agora? O que Pequim está fazendo é tentar impor suas opiniões ao mundo, e vemos isso em todos os setores. Por exemplo, a China está enviando seus agentes para os Estados Unidos, exigindo que as pessoas não critiquem a China. Vemos que eles estão enviando seus agentes para forçar as pessoas a voltarem para Pequim. Pequim basicamente não acredita que existam limites para suas leis. E isso vem ocorrendo há algum tempo. O problema é que os presidentes americanos sabiam que os funcionários consulares e diplomatas chineses estavam violando a soberania americana. E eles fizeram muito pouco a respeito. Portanto, os chineses continuaram com isso. E agora eles se sentiram descarados o suficiente para abrir delegacias de polícia em nosso país. Sim, o FBI fechou uma na cidade de Nova York. Mas, mesmo assim, tanto o Daily Caller quanto o New York Post dizem que há pelo menos mais 7 ou 9 delegacias de polícia chinesas em solo americano. Agora, como o PCC vê os Estados Unidos? E quais são seus objetivos em termos de minar os Estados Unidos? Bem, o PCC acredita que está em uma luta existencial com os Estados Unidos. E acredita que está em uma luta existencial não por causa de qualquer coisa que dizemos ou fazemos, mas por causa de quem somos. Um regime inseguro em Pequim está preocupado com o impacto inspirador dos valores e da forma de governança dos Estados Unidos sobre o povo chinês. Portanto, ele não acredita que estará seguro enquanto os Estados Unidos existirem, o que significa que só haverá um sobrevivente. Ou será a República Popular da China ou os Estados Unidos da América, não ambos. Mas também é preciso lembrar que o PCC, especialmente sob o comando de Xi Jinping, vem promovendo essa noção de que os governantes chineses têm não apenas o direito, mas a obrigação de governar o que eles chamam de Qingxia, ou tudo sob o céu, o que significa que eles acreditam que são o único Estado legítimo do mundo. E para piorar ainda mais a situação, desde 2017, as autoridades chinesas têm falado sobre a Lua e Marte como território chinês soberano.
Bem, um dos maiores alvos dessa repressão transnacional do PCC nos Estados Unidos e em todo o mundo é o Falun Gong. Os Estados Unidos têm liberdade de crença. Como a China tem subvertido a sociedade americana e tenta atacar esse grupo de dentro dos Estados Unidos? Há evidências de que o regime chinês tem espalhado desinformação, mentira sobre o Falun Gong. E tem trabalhado por meio de instituições que corrompeu para dificultar o funcionamento do Falun Gong nos Estados Unidos. Isso vem ocorrendo desde o início da perseguição e continuará enquanto o Partido Comunista existir. Na semana passada, a Câmara aprovou uma lei bipartidária de proteção contra o PCC. Trata-se de um projeto de lei que exigiria que a segurança interna tivesse um grupo de trabalho dedicado a identificar ameaças de Pequim. Aqui está o congressista de Nova York, Tom Suozzi, discutindo o papel do PCC na manipulação do discurso público. Eles promovem os lados mais extremos de nossos debates mais espinhosos, seja Black Lives Matter versus Blue Lives Matter, ou transgêneros versus evangélicos, ou Israel versus Gaza. O Partido Comunista Chinês promove as posições mais extremas em ambos os lados do debate, não com o objetivo de vencer um debate, mas de fomentar a discórdia nos Estados Unidos. Gordon, qual é a importância dessa legislação e o que mais pode ser feito para melhorar a segurança nacional? Sei que não é politicamente popular, mas o que é necessário é que eliminemos todos os contatos do regime chinês com os Estados Unidos. Eles usam todos os pontos de contato para subjugar nossa sociedade de maneira que você acabou de descrever e também de outras maneiras. E nesse momento, o nosso governo federal está sobrecarregado, as forças policiais estão sobrecarregadas, nossas instituições acadêmicas estão sobrecarregadas, nossas empresas estão sobrecarregadas. E não vamos sobreviver como um Estado soberano independente até removermos esses contatos, até descobrirmos como lidar com isso. Mas no momento não estamos conseguindo e a China é extremamente influente e está conseguindo seu espaço nos conselhos mais altos do governo americano. Uma das maneiras pelas quais eles estão influenciando é por meio do relacionamento com as cidades irmãs. Washington, D.C. mantém um relacionamento de cidade irmã com Pequim desde 1984. O congressista John Molinari expressou preocupação ao prefeito de D.C., Muriel Bowser. Não acho que vocês teriam tido um relacionamento de cidade irmã com Berlim durante a Alemanha nazista. Acho que essas são suposições justas. Acho que uma pergunta que gostaria de fazer a você e ao Conselho é: as ações de Pequim são consistentes com o que deveria ser a capital de nossa nação em um relacionamento de cidade irmã? Gordon, até que ponto é preocupante para uma cidade americana buscar esse nível de envolvimento com a China? Sim, a China usa as relações de cidades irmãs para tentar subverter os governos dos Estados Unidos e faz isso por meio de promessas de amizade, promessas de investimento, todo tipo de coisa. E acho que sim, seria bom se as cidades, por conta própria, encerrassem esses relacionamentos. Mas isso provavelmente não vai acontecer. Portanto, o que precisamos é que o presidente dos Estados Unidos use seus poderes emergenciais para conter isso. E para tornar isso mais permanente, precisamos de uma legislação do Congresso para proibir esses relacionamentos. Gordon, há algo mais a acrescentar sobre a questão da repressão transnacional? Sabemos que o Partido Comunista acredita que, a menos que controle outros países, ele próprio não estará seguro e protegido. Portanto, não é como se os chineses fossem apenas reprimir seu próprio povo. Esse é um regime que acredita que deve governar o mundo. E temos que nos lembrar, temos que ouvir o que ele diz. Em maio de 2019, o People's Daily, a publicação de maior autoridade na China, publicou um editorial histórico que declarava uma guerra popular contra nós. Como somos americanos, achamos que podemos ignorar o que nossos inimigos dizem, mas eles estão criando, creio eu, uma justificativa com seu avanço no anti-americanismo. Estão criando uma justificativa para atacar nosso país. Temos de estar preparados. Temos que cortar esses vínculos. Gordon Chang, muito obrigado por sua visão aqui hoje. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Se vocês acharam que esses conteúdos são relevantes, lembrem-se de deixar aqui o comentário de vocês e também compartilhar, para que assim mais pessoas conheçam esses conteúdos que outras mídias não trazem. Muito obrigada por assistir e te vejo numa próxima.